PodVirts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O teu podcast de iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Eu sou a Camila Busnello e para inspirar a nossa semana estão aqui comigo dois convidados para lá de especiais. O cineasta André Soler, olá, bem-vindo. Oi, tudo bem? E o jornalista Vinícius Lima. Oi, Fala, Vinícius. Camila, tudo bem? Tudo bem, prazer receber vocês dois aqui nos nossos estúdios, no nosso podcast. Bom, os dois viram que muita gente finge não ver e a gente vai entrar nessa discussão, não sei se é um fingimento ou de fato acontece. E mais, resolveram agir criando o SP Invisível, que eles mesmos definem como, e vocês me corrijam se eu não estiver correta. Tá bom. Um movimento de humanização dos olhares da sociedade através de histórias de pessoas em situação de rua, isso da cidade de São Paulo e outros invisíveis do mundo todo. Acertei? Perfeito. É isso mesmo? Vocês querem começar explicando um pouco qual é esse movimento de humanização? O que é o SP Invisível? Então, o SP Invisível é isso mesmo que você disse, é um movimento que a gente conta histórias para mostrar que todo mundo que está na rua tem uma história, né? É um ser humano, não é um bicho, lixo, não é nenhum dos nomes horríveis que a gente usa, né? Mendigo, nóia, cracudo. É um ser humano, é o Lúcio, a Maria, a Flávia, a Carla, e tem uma história, tem um porquê tá lá, fazendo o que faz, ser do jeito que é, tá onde tá. E que às vezes é muito diferente da pessoa que está do lado dele na mesma situação e muito parecida com a gente que está em outra situação totalmente diferente. Então a gente conta histórias e também a partir do meio do projeto, mais ou menos, a gente também realiza algumas ações para conectar aí nossos seguidores, os voluntários, com essas pessoas em situação de rua. O SP Invisível, então, tem esses dois braços, produção de conteúdo, contação de histórias e a realização das ações, né? Isso acho que é mais para conscientizar mesmo as pessoas para esse lado social que é tão carente. Sim, sim. A gente iniciou o projeto contando histórias, né? Esse é o que nós como cineasta e jornalista, é o que a gente sabe fazer de melhor. E durante o projeto a gente viu a importância também das pessoas estarem ativas com a causa, das pessoas terem mais contato. E foi por essa necessidade que a gente criou as ações sociais, para que as pessoas que seguem a gente possam estar conectadas também com as pessoas em situação de rua. O SP Invisível hoje é uma porta de entrada das pessoas para causas sociais. Por a gente estar presente nas redes sociais de uma maneira forte e com conteúdo que as pessoas agrega valor para as pessoas, elas acabam consumindo aquilo e uma hora, quando elas percebem, elas estão junto com a gente em alguma ação. E a gente fala que é uma porta de entrada porque não necessariamente a sua causa seja de pessoas em situação de rua. Mas por você conhecer essa causa, talvez isso desperte em você esse afeto social pelo próximo. E isso faz com que você se direcione para a causa que faz mais sentido para você. Quais são essas ações sociais feitas pelo SP Invisível? Hoje o SP Invisível tem 4 ações que acontecem já há mais ou menos 4, 5 anos, que é o Carnaval Invisível, a Páscoa Invisível, o SP Sem Frio e o Natal Invisível. A gente é muito criativo com o nome, né, Vini? A gente sempre pensa alguma coisa invisível. Tem a loja invisível. A gente está na nossa entrevista invisível agora. Exatamente, Exato, é assim até que se porque pensa. ninguém vai ver no podcast. Gente, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, desculpa. Boa. O de frio, porque vocês recolhem agasalhos, eu dei uma olhada nisso, né? E aí, assim vai, aí você ajuda nessas datas que são comemorativas e muita gente deixa de olhar o morador de rua ali, porque, enfim, está comemorando, está reunido com a família, é isso mais ou menos? E Camila, a gente sempre procura conectar, assim, além de ajudar. A gente poderia, por exemplo, no SP Sem Frio, muito bem, quando a gente chega na Praça da Sé, que é o lugar que a gente faz, só foi diferente esse ano. Mas quando a gente chega na Praça da Sé, a gente chega com o caminhão, já forma fila lá e poderia muito bem, o André, eu e mais uns 3 ali que sempre foram na ação, estão mais experientes, atender a fila. E acaba a ação, beleza, cada um para sua casa. Só que a gente fala para os voluntários que foram a primeira vez, vai para a praça, encontra alguém e fica horas ali conversando, pode ficar com uma pessoa, 2, a ação inteira. O importante não é a quantidade de kits que você vai entregar, não é uma competição. O importante é você ter essa troca, esse momento de ouvir uma história,
esse aprendizado com aquela pessoa. E a partir daí você passar a andar com esse olhar mais atento, esse coração mais atento. O próprio Natal também é isso, não é uma entrega de marmita, né? É uma ceia onde todo mundo senta junto e tem ali um momento, quem está em situação de rua e quem está em situação de casa também. É um bate-papo, é uma reunião num momento especial e que provavelmente, acho que muitas pessoas que estão em situação de rua não têm família, a família vira quem está na rua, né? Eu já também conversei com muitos e também conheci muitas histórias, porque eu também, como jornalista, sou apaixonada por histórias. Queria saber de vocês dois, que ouvem tantas histórias, o que é, então, ouvir essas histórias e de que forma isso inspira vocês? É um processo, assim, né? A gente já faz isso há 6 anos, o SP Invisível já escutou mais de 1000 histórias. Hoje, possivelmente, a gente é o maior banco de histórias de pessoas em situação de rua do mundo, do Brasil, com certeza a gente é. Banco de histórias, gostei disso. Não é só um conteúdo, não é um banco de histórias mesmo. Sim. Quem quiser pode acessar e Exato. ouvir essas histórias para saber e para entender melhor o que a gente está falando. Sim. Isso. Porque no nosso site, o nosso Instagram, @spinvisível, ali a gente tá, querendo ou não, eternizando a vida daquelas pessoas, né? Muitas daquelas pessoas, a gente sabe que não estão mais aqui com a gente. Já aconteceu da gente conversar numa semana com uma pessoa, a gente voltar no mesmo lugar e a pessoa falar: poxa, infelizmente, eu lembro que teve o Arthur, que é um argentino, e a pessoa falou: ele não tá mais aqui com a gente, ele faleceu. Enfim, tem diversas histórias. E é um processo assim que eu falo porque a escuta faz a gente criar empatia, né? É uma palavra que a gente tem escutado muito, mas eu acho que a gente começa a entender e não só olhar para aquela situação a partir do nosso ponto de vista, mas também ver que aquela pessoa passou por uma série de questões na vida dela que condicionam ou facilitam com que ela esteja naquela situação. Ela também não gostaria de estar ali. Ela não é refém daquele lugar que ela está, mas muita coisa aconteceu para que propiciasse para que ela fosse estar em situação de rua. Então, são histórias que mexem com a gente, cada história mexe de uma maneira diferente. As histórias que eu vejo que as pessoas mais se conectam, que a gente vê que traz mais, vamos dizer assim, que traz mais likes, porque querendo ou não, só um comparativo pra gente ver como que as pessoas se aproximam das histórias. A gente vê que são histórias que tem mais a ver com cada uma delas. Então, Que te toca. Que a te história toca. que te faz perceber que aquilo ali pode ser parecido com um determinado Isso. momento da tua vida ou algum obstáculo. Isso. Então, quando a gente coloca a história de alguma pessoa em situação de rua que teve uma profissão como advogado, como dentista, enfim, engenheiro, então a gente vê que aquilo tem uma repercussão maior porque as pessoas conseguem se ver mais naquele lugar. E quando você escuta muitas histórias, você consegue se ver naquele lugar várias vezes e ver que podia ser a gente, mas a gente nasceu numa condição muito favorável, o que permite que a gente tenha menos chance de estar naquela situação. Conta alguma história que vocês acharam, cada um, o Vinícius e o André, de repente, o que te marcou, uma história que você vai levar para o resto da tua vida, e você também. Eu vi que vocês falam bastante do Bruno, né, que era um jovem que estava na Sim. rua, mas enfim, não quero pautar, quero que vocês me falem. Histórias, a que mais me marca, assim, são 3. Essa do Bruno, que eu falei, que é um rapaz que morava no Paraná, na cidade de Paranavaí, e ele brigou com a mãe dele, foi morar com a avó. Quando a avó faleceu, ao invés dele ir para casa da mãe, veio para São Paulo. E aí aqui a gente encontrou ele na Praça Roosevelt. Aqui ele conheceu o crack, isso é legal falar, tipo, o crack é uma consequência da rua, né? Raras vezes as pessoas estão em casa fumando pedra e vão pra rua. A gente conheceu o Bruno lá e aí contamos a história dele chegou na mãe dele, que mobilizou esse perdão, assim, e tudo bateu, assim, né? É difícil isso acontecer. Ele ficava sempre no mesmo lugar, a mãe dele tinha condição de vir pra São Paulo encontrar ele e tal. Outra é do Amaral, que o Amaral, ele marca a gente não porque ele saiu da rua por causa da gente, nada disso, mas por causa do coração dele, assim. Ele é um cara que tá em situação de rua, ou às vezes vai e volta, enfim. Mas em todas as ações ele quer ser voluntário, ele pega a doação dele, deixa de canto e vai ajudar. Que legal. Então ele se coloca muito mais nesse lugar do que alguém só de receber e tal. O que a gente vê também, né, Vini, que é
comum, assim, quando as pessoas saem da rua ou quem quer sair fala, pô, eu quero ajudar as pessoas que estão Exato. aqui ainda. Tipo, é uma coisa assim, não é porque eu saí que eu vou esquecer das pessoas que estão aqui, eu quero ajudar. Qual é a primeira coisa que elas fazem para ajudar? Fiquei curiosa agora. Eles Até no dia a chegam dia falar? deles, assim, eles partilham muito, né? Eu acho que tá muito presente no cotidiano deles saber que se eles têm 2 refeições, eles vão dar pro colega, sabe? Isso num momento na rua. Isso se expande também quando eles saem da rua, de ter essa mesma consideração, assim. Eles são muito solidários, né? E aí, antes do André falar dele, tem só do Geraldino, que a gente contou a história, ele precisava de uma cirurgia. E ele conseguiu essa cirurgia, porque ele chegou num médico lá, tudo. Então, mostra como a gente consegue mobilizar as pessoas, né? Então, é muito bonito isso. Que lindo, maravilhoso. E você, alguma igual a ele, algum personagem igual ou você se tocou por outro personagem? Essas, as que o Vini contou realmente são as que mais, assim, tocaram a gente. Eu acho que tem algumas que falam comigo, assim, se eu não me falha a memória, o Anderson é uma pessoa que eu encontrei na Paulista uma vez e ele era cego e ele contou bastante, assim, o quanto a dificuldade visual, não é dificuldade, a limitação visual que ele tem atrapalha ele por ser uma pessoa em situação, e ainda ser uma pessoa em situação de rua, mas que as pessoas ao redor ajudavam muito ele. E me marcou pelo carisma dele, assim, pela receptividade. E eu me lembro que ele é uma das pessoas que eu não encontrei mais e que me falaram que ele faleceu, assim, dali, atropelado, né? Trágico. Muito Morte trágico, muito trágico. O Max também, que é alguma pessoa que a gente encontra com frequência, que ele fica ali com os cachorrinhos dele. Até bastante gente deve reconhecer ele ali, da gente falando, assim. O Max é bem uma pessoa que tá sempre ali. Então, o Max, até quando a gente fez nosso livro, ele foi assinar os livros com as pessoas que estavam ali comprando o livro que a gente estava vendendo na Paulista e tudo mais. Então, acho que tem algumas pessoas que são marcantes, assim, nessa trajetória. Bom, eu queria a ajuda de vocês para a gente definir a cidade de São Paulo por sons, né? Porque a gente vive aqui e muitas vezes a gente nem sabe como expressar isso, já que a gente está num podcast, em sons. Se você fosse definir a cidade de São Paulo, que som vem à sua cabeça? Primeiro você, Solero. Eu acho que o barulho das buzinas, assim, é muito frequente. Eu acho que a cidade tem um som que a gente também não sabe de onde vem, assim. É um som que ele é o nosso silêncio, né? Mas ele ainda é um som que a gente se acostumou a viver, a conviver. E esse som eu tenho certeza que incomoda, porque eu passei um tempo no interior e esse som, assim, ele não existia. Ele era realmente o silêncio, né? Ô Vini, você estava falando, né? A gente estava falando dos sons, mas você falou também do silêncio da pandemia. E como você enxergou isso? E dentro do teu projeto, né? Você acha que os moradores de rua, eles se sobressaíram nesse período? As pessoas estavam em casa e eles continuaram na rua. Como você vê também esse silêncio que a gente tem vivido durante a pandemia e agora já diminuiu bastante? Então, quando todo mundo foi para casa, eles ficaram visíveis, né? Essa invisibilidade aí deixou de existir. E aí só não via mesmo quem não queria. Quem queria viver ali no mundinho deles e tal. Porque você ia pro mercado, você ia pra farmácia, que são os 2 lugares que davam para ir. Ou se você não foi dispensado do trabalho, você via alguém que estava em situação de rua. Essa pessoa ia te pedir alguma coisa. E isso constrange, assim, porque muitas vezes, tipo, você tem para dar e tal. E simplesmente não quer, né? E aí ficaram visíveis e aumentou o clima de solidariedade, aumentou esse lance das pessoas doarem e tal, de quererem fazer uma boa atitude, porém quem tinha que olhar para eles acabou que não olhou, sabe? Que não são as pessoas físicas, mas sim o Estado. Tinha que rolar o acolhimento, tinha que vir a proposta do acolhimento nos hotéis, que foi algo que todos os coletivos aí, as pessoas se mobilizaram. E aí acabou que não rolou e a população segue ali exposta. E aí a gente, durante a pandemia, tentou fazer entrega de kits de higiene, álcool gel, máscara,
Só que é muito algo protetivo ali, porque no fim do dia ele vai dormir no chão mesmo, né? Tá exposto, tudo. O certo é vir um acolhimento com quarto, com privacidade, com isolamento. Você disse aqui uma coisa, e um ponto que eu tenho muita curiosidade, né? Só não via quem não queria. As pessoas, vamos pegar o lado de cá, as pessoas elas não enxergam, elas ignoram. O que acontece no dia a dia? Porque tem muita gente em situação de risco e de rua, né? O que acontece? É porque a gente não tem tempo de contemplar o que está acontecendo ao nosso redor, não se afeta, que tem aquela atitude blasé, que até um sociólogo alemão fala sobre isso. O que vocês acham? Vamos pegar a visão do lado de cá, de quem tem emprego, tem casa, tem para onde voltar. Por que as pessoas não enxergam? Ou elas ignoram mesmo? Vocês com hoje, a experiência que vocês têm, 6 anos, em favor de uma causa como essa, tão nobre. Qual é a opinião de vocês? Eu achava que as pessoas não enxergavam assim. Aliás, eu achava que as pessoas enxergavam e não queriam ver. Mas com o passar do tempo, escutando as pessoas falando e trazendo pra gente a importância das histórias, eu ouvi muitas pessoas dizendo que não enxergam, assim, que não veem aquela pessoa ali. E quando a gente conta aquela história nas redes sociais, no cotidiano... Então, assim, essa pessoa, ela pega um metrô todos os dias e ela passa por uma pessoa em situação de rua e ela não vê essa pessoa. E ela pega todos os dias o metrô e ela não vê essa pessoa, ela não sabe que ela tá ali. E depois que ela olha para as histórias no SP Invisível, começa a ler, é como se ela passasse por aquele mesmo caminho, por aquela mesma pessoa e ela visse aquela pessoa. Então, aquela pessoa passa a fazer parte da rotina dela, até, né? Mais, ela dá bom dia. Sim. Porque realmente morador de rua é invisível para muita gente, né? E esse é um dos nossos objetivos, assim, que as pessoas em situação de rua se sintam acolhidas pela sociedade. Então, quando a gente conta essas histórias nas redes sociais, é para que a sociedade, as pessoas que estão ali com a gente, possam perceber e tratar essas pessoas bem. Porque um dos passos para a reinserção social é com que essas pessoas se sintam recebidas pela sociedade. Então, quando a gente se põe ali num lugar de estou aqui com você, eu acho que isso já é uma iniciativa para que as pessoas em situação de rua também queiram sair da rua se for da vontade delas, assim. Vocês aceitam personagens de outras pessoas no SP Invisível? Por exemplo, no meu bairro tem o Wellington, que eu converso com ele porque ele faz parte do meu dia a dia. Eu vou até a padaria, eu encontro com ele. Eu vou num restaurante, na saída eu encontro com ele. E aí, em determinados momentos, ele é super conversador, ele gosta de expor a história dele. Ele veio do Espírito Santo com a mulher, e hoje em dia ele às vezes está com a mulher, às vezes está sem a mulher. Às vezes está alcoolizado, às vezes não, às vezes está super bem e tal. E a última vez que a gente conversou, ele falou, me compra uma Coca-Cola? Eu falei, não, Coca-Cola não, porque dá para trocar por droga. Não vou alimentar seu vício. Posso te ajudar de alguma outra forma? Eu vou tomar um banho amanhã, me compra um desodorante? Bem bom. Eu falei, pode deixar. Eu tava indo até a farmácia nessa história agora, que a gente não podia ir a muitos lugares. Fui até a farmácia, comprei o desodorante para ele e tal. E ele falou, boa, amanhã tomar um banhão, tomara que você me encontre cheiroso aí pelas ruas e tal. Eu acho ele um bom personagem. Ele é encantador. Eu acho que ele também tem esse perfil do morador de rua que trabalhava, perdeu emprego, tinha um vício que era o alcoolismo e acabou nessa situação. Em São Paulo ele ama morar em São Paulo, não quer trocar de vida e ainda até falar de sair da rua, né? Muita gente interpreta isso de uma forma errada. E não é que eles não querem sair da rua. Eu vi uma declaração de vocês em que vocês falam que é um grande acontecimento a pessoa precisar ir para a rua e também é um grande acontecimento ela sair da rua. Eu vou pedir para vocês explicarem isso para mim, mas vamos ouvir um trecho, então, da declaração da primeira-dama do governo de São Paulo, a Bia Dória, sobre o problema que existe com os moradores de rua? As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. O que vocês acham? Peraí.
Não, primeiro, eles precisam sim de ajuda externa, eles precisam comer, eles precisam de marmita, Sim. certo? É Eles rir pra não precisam chorar de... que a gente deu essa Quando a risada. gente Exata, olha- quando a ironicamente, gente- né? Eles precisam de escova de dente. Quando a gente olha para a rua, a gente vê 3 desafios, né? Um é tirar as pessoas da rua. Isso não tem segredo, é casa. Porém, como isso é um processo, a gente, durante esse processo, tem que tratar a vida na rua com dignidade, que é tudo isso que a gente está falando. Alimentação, banheiro, roupa, bebedouro, documento, lazer, cultura. E depois impedir que mais e mais pessoas cheguem nas ruas. Existe uma torneira aí da desigualdade enorme e muito aberta que não para de jorrar água. Uhum. E aí a solução para isso é estruturar famílias periféricas. É óbvio que tem gente que é de classe média, alta, que vai pra rua, mas a maioria, numa pandemia, numa crise financeira, quem vai pra rua é a galera de quebrada. E aí, quando a Bia Dória fala isso, ela reduz muito ao problema a escolhas individuais. Tipo, quando a gente vê alguém que tá na rua, parece que aquela pessoa tá lá só porque ela tomou escolhas individuais e se ela tivesse tomado outras escolhas, ela não estaria lá. Como se fosse fácil Como se fosse tomar fácil, outras como escolhas. se dependesse só dela sair de lá. E a gente mesmo passou por esse papo e viu que não. Existem gente muito mais alcoólatra em prédios luxuosos e gente que foi pra rua por causa de alcoolismo. Gente que trabalha pior em empresas boas e tal, e gente que foi pra rua porque ficou desempregado. Tem mulher apanhando em apartamentos luxuosos e gente que foi pra rua por causa de violência doméstica. E aí, então não é sobre escolhas individuais, é um problema estrutural no sentido financeiro, político. A gente precisa de leis, né, para resolver isso. E um problema humano, né, afetivo, um campo a Bia Dória, quando fala isso, ela se recusa a ver que alguém que está na rua é responsabilidade dela também. Agora, vocês acham que essa ajuda, essa corrente do bem que se formou por causa da pandemia, eu acho que eu vejo muito mais gente interessada em ajudar pessoas em situação de rua depois que a pandemia começou. Pessoas que entregam marmita, restaurantes que se mobilizaram, empresários também que doam dinheiro para que isso aconteça. A gente também tem que falar da importância disso continuar depois Exato. que chegar a vacina e depois que o coronavírus estiver sob controle. Você acha que isso é possível? Você acha que as pessoas têm essa consciência de que, ok, é um problema, agora ficou muito visível, a gente está falando de invisível e visível, mas que é muito legal, mas que essas pessoas vão continuar precisando de ajuda? Porque elas, afinal de contas, elas estão lá todos os dias? Eu acredito que a gente não aproveitou o clima da pandemia, o clima em que estava tudo mais frágil e sensível para denunciar o que de fato gera essas desigualdades, essas pessoas na rua, e conseguir mexer aí na raiz. Por exemplo, ter uma política de acolhimento legal, ter uma política de estruturar essas famílias que podem ir para a rua numa possível crise. Porque o clima de solidariedade é legal, mas eu acho que ele passa, assim, infelizmente. E aí, se ele passa, quem está gerando... Quem não, né? A estrutura que está gerando mais e mais pessoas na rua já está se reinventando para depois da pandemia, para continuar fazendo isso. Enfim, eu acredito que há pessoas que mudaram seu olhar, sim, mas não é o suficiente. Precisamos de mais. Precisa de mudar a estrutura que faz isso acontecer. André, numa entrevista, perguntaram para você o que é a vida. Uma pergunta simples. E você falou que a vida sem amor não faz o menor sentido e que são emoções indescritíveis que tem que saber o que fazer com elas. Você acha que hoje a essência do seu trabalho se define dessa forma? Acredito que sim, porque a gente busca no SP Invisível levar para casa das pessoas a importância e o afeto que elas merecem, sabe? Que a história delas merecem, que cada uma delas merecem. Então a gente está sempre nessa missão, assim, de espalhar solidariedade, porque quando você encontra a sua causa social, eu acredito que você está bem próximo ou você encontrou o seu propósito. E acho que quando você faz tudo isso com paixão,
eu acho que a vida ganha muito mais sentido, as pessoas ao seu redor ganham muito mais valor. E você pode ter, isso não é uma garantia de que você vai ter um olhar para o mundo que seja muito melhor e que você vai ajudar muito mais as pessoas, mas eu acho que é um caminho bem próximo disso, assim. Então eu vejo uma importância muito grande nesses sentimentos e também em você ter uma causa social. Se vocês pudessem passar uma mensagem para as pessoas que vão nos ouvir, ou qual é a definição aqui que vocês podem deixar dessa entrevista e uma mensagem inspiradora para quem está ali do outro lado do nosso podcast? Então, muita gente pergunta como que eu ajudo, né? O que eu faço, como que eu crio um projeto, ou enfim. E aí eu costumo dizer, tipo, primeiro, são 2 passos. Um é encontrar sua causa, né? Pelo que seu coração ferve, pelo que você acorda, pelo que você se sente incomodado. Onde você se sente à vontade, com quem você sabe conversar. Eu não sou o cara da criança, por exemplo. Eu não sei falar com criança, não me sinto à vontade. Dos idosos. Eu gosto de estar na rua, de estar sentado ali no chão, conversando com o pessoal que está em situação de rua. Já imaginei o Vinícius assim, bilu. Então, encontrar a sua causa. E depois saber como você pode contribuir nela, porque ninguém é super-herói, sabe? A gente achou ali na Pop Rua uma necessidade de pessoas contando histórias, comunicando e tal. Tem gente já que fazia o trabalho de entrega, tem gente que fazia o trabalho de psicólogo, de advogado, enfim. Então é achar a sua causa e saber como você pode contribuir nela. Assim. E aí a gente tem uma tradição aqui no nosso Podvirts, que é acabar e encerrar a entrevista perguntando o que é o futuro para vocês em uma palavra. Que palavra seria? Esperança, né? Boa, esperança define bem o trabalho de vocês, né? Uhum. Dias melhores. O futuro, eu acho que são comunidades, assim. Viver em comunidade, assim. Eu acho que isso tem um valor muito grande. Porque a gente começa a criar um senso de sociedade melhor, assim, maior. De se preocupar com quem está do seu lado, perto de você, ou mesmo longe, né? Saber outras histórias, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Gente, obrigada pela entrevista, adorei conhecer vocês e o projeto de vocês. Bom, obrigado, Camila, foi um prazer estar aqui no programa. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o SP Invisível, pode acessar nossas redes sociais, que é o @spinvisível, ou o nosso site para poder se tornar voluntário ou contribuir com o projeto, que é www.spinvisível.org. Obrigado. Isso aí, brigadão, Camila. Nossas redes pessoais aí também é André.Soler e SP Vinícius Lima. Brigadão. Essa foi mais uma edição do Podvirts, um lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa. Obrigada, Vinícius, obrigada, André. E até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias temos novidades para você no r7.com/podcast. Tchau, tchau.